E você viu essa notícia bombástica, crise na área mais sensível do Brasil no momento, as Forças Armadas, gente, com o governo federal. Realmente o novo governo até falou, reunião com a cúpula das Forças Armadas agora nesta sexta, o ministro da Defesa, o próprio presidente Lula falou em virar a página, mas pelo jeito não deu em nada. Um dia depois da reunião, o próprio Lula falou em virar a página antes, mas demitiu o comandante do Exército. E de uma notícia de um impacto, uma repercussão tremenda nas redes sociais, nas notícias, portais, enfim. E vai dar muito o que falar, porque tem outras repercussões além do fato em si. Tem o próprio ministro da Defesa que está balançando, e daqui a pouco o ministro da Justiça, o Flávio Dino, há muito diz-que, e há também uma pressão intensa política, de forma muito forte, a pressão política petista contra o governo. Enfim, é algo inflamável que estamos vendo, conforme a notícia que divulgamos, inclusive, aqui durante as últimas horas. Lula demitiu o comandante do Exército. Com menos de um mês no cargo, Lula demite comandante do Exército. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu o comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, em meio a uma crise de confiança aberta após os atos de 8 de janeiro em Brasília. A decisão foi comunicada ao militar neste sábado, dia 21 de janeiro. O novo chefe da força já está indicado, é o atual comandante militar do Sudeste, responsável por São Paulo, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. Nesta semana, ele havia feito um discurso incisivo de defesa da institucionalidade, pedindo respeito ao resultado das eleições e afirmando o Exército como apolítico e apartidário, como deseja o petista. O novo comandante do Exército já havia sido lembrado para o cargo, mas petistas temiam a liderança que ele poderia exercer, como sua grande capacidade de articulação, e que isso se tornasse uma grande força, assim como Eduardo Vilas Boas foi quando foi escolhido por Dilma Rousseff em 2014. Além disso, o novo comandante está na linha sucessória, pois é o mais antigo detentor de 4 estrelas do alto comando, ao lado de Valério Strampf. Arruda tinha sido nomeado para o comando da força em 28 de dezembro, antes da posse de Lula como presidente. Ele havia sido escolhido por critério de antiguidade pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Portanto, é uma indicação articulada pelo atual governo, o governo Lula. Os mais próximos a Lula dizem que a decisão foi tomada porque Arruda não teve disposição de tomar providências imediatas para reduzir as desconfianças de Lula em relação a militares do Exército após os atos de 8 de janeiro. A decisão amplia uma crise que já é reconhecida desde antes do petista tomar posse e tem potencial para aumentar as tensões entre Lula e o comando das Forças Armadas. Petistas defendem a saída de Arruda como necessária para que Lula exercesse sua autoridade como presidente. Neste sábado, o alto comando do Exército, formado pelos generais do topo de carreira, se reuniu para discutir a demissão. Declarações dadas nos últimos dias por Lula provocaram reações negativas dentro da força. Um dia antes da demissão, Lula se reuniu com Arruda e os comandantes da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, e da Aeronáutica, Marcelo Canitz Damasceno. O encontro foi articulado por Múcio como uma maneira de reduzir as tensões deste início de governo. Agora aumentam os rumores de que Lula estaria já considerando a hipótese que ele descartava até o momento de trocar, inclusive, o ministro da Defesa, indicado por ele para o cargo. Está aí uma decisão que promete dar o que falar nas próximas horas. Você viu que repercutiu matéria do jornalista Rodrigo Rangel, do site Metrópolis, que trouxe à tona novamente um assunto que o presidente Bolsonaro já havia esclarecido durante a campanha eleitoral.
gastos em dinheiro e referências ao seu ajudante de ordens e uma amiga da primeira-dama Michele Bolsonaro, quando estava em exercício o presidente Bolsonaro. Segundo o site, o jornalista teve acesso a uma parte da investigação que está em sigilo. Aqui um abre aspas aí, um parênteses. É curioso como que uma investigação que está em sigilo vai parar na imprensa, né? Não só desta vez, mas outras muitas vezes, investigações, inquéritos sigilosos, e de repente está tudo onde? Na internet, na imprensa. É mais um caso de um inquérito que está em sigilo, mas que está aí vazando para a imprensa, mostrando transações financeiras do militar, do Exército, que atuava como ajudante de ordens de Bolsonaro enquanto presidente. Essas informações foram mapeadas pela Polícia Federal por ordem da Corte. O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou na noite desta sexta-feira, dia 20, sobre o assunto, respondendo por escrito a uma série de perguntas enviadas pelo próprio jornalista que divulgou a informação. As perguntas e respostas. Por que o tenente-coronel Mauro César Cid e sua equipe pagavam contas e outras despesas do senhor e de seus familiares em dinheiro vivo? E aí Bolsonaro responde: conforme o decreto número 10.374 de 2020, compete e faz parte das atribuições da ajudância de ordens prestar os serviços de assistência direta e imediata ao presidente da República nos assuntos de natureza pessoal, em regime de atendimento permanente e ininterrupto em Brasília ou em viagem, receber correspondências e objetos entregues ao presidente da República em cerimônias e viagens e encaminhá-los aos setores competentes e realizar outras atividades determinadas pelo chefe do gabinete pessoal do presidente da República, diz a resposta. Por qual razão eram feitos saques a partir de cartões corporativos? Outra pergunta, Bolsonaro responde: nunca foram feitos saques do cartão corporativo pessoal que ficava nas mãos dos ajudantes de ordens, bem como nunca se utilizaram do mesmo. Essas transações tinham aval do senhor. Nunca foram feitos saques do cartão corporativo pessoal que ficava nas mãos dos ajudantes de ordens, bem como nunca se utilizaram do mesmo. Como o tenente-coronel manejava também dinheiro sacado de cartões corporativos, como é possível garantir que não havia uma mistura dos recursos ao pagar despesas que eram pessoais, incluindo algumas da família da primeira-dama? É a terceira pergunta. Os ajudantes de ordens nunca fizeram saque no cartão corporativo, bem como nunca se utilizaram do mesmo, voltou a responder. O senhor tinha conhecimento de que o tenente-coronel manejava também recursos sacados de cartões corporativos de outros órgãos, inclusive de organizações militares? E aí, novamente, a resposta: os ajudantes de ordens nunca tiveram acesso a nenhum cartão corporativo de nenhum órgão e muito menos de nenhuma organização militar. Isso é facilmente comprovado no portal da transparência. Por que cabia ao tenente-coronel Cid falar com apoiadores do senhor, inclusive pessoas que figuram como investigadas nos inquéritos que correm no STF? Os ajudantes de ordens são responsáveis pela condução e execução da agenda presidencial e durante o dia várias pessoas buscam contato com o presidente da República. Outra pergunta: a intermediação do tenente-coronel se dava para que o senhor não tivesse que tratar diretamente com esses apoiadores? Por quê? Já foi respondido acima. O senhor teme ser pessoalmente implicado nas investigações em curso no Supremo que miram o tenente-coronel Cid? Já sou parte da grande maioria delas, respondeu Bolsonaro. Por que a primeira-dama Michele Bolsonaro usava um cartão de crédito de uma amiga? A primeira-dama utilizou o cartão adicional de uma amiga e utiliza de longa data. A utilização se deu porque a Michele não possuía limites de créditos disponíveis. A última utilização foi em julho de 2021, cuja fatura resultou em R$ 408,03, respondeu Bolsonaro. Qual é a relação do senhor e de sua família com a senhora Rosimari Cordeiro, a amiga de Michele? A senhora Rosimari, ou Rosimere Cordeiro, é amiga da Michele há mais de 15 anos. Por que o tenente-coronel Cid, ainda no final de seu governo, foi designado para comandar um batalhão com missão tão sensível como o 1º BAC no Comando de Forças Especiais?
Foi um recado para o novo governo? Ele foi designado em maio, antes da eleição, sem minha interferência, seguindo Uai, seu app de vídeos curtos.